Para alguns, há uma expressão na epístola, nesse trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que parece um pouco misteriosa, um pouco enigmática. Quando Paulo, depois de falar de tantas coisas fortes, de tantas obras imponentes, ele fala: se eu não tiver a caridade, isso não vale de nada. Essa expressão, ela incomoda. Isso não vale de nada. Por exemplo, um homem entrega tudo o que ele possui, tudo o que ele possui para o sustento dos pobres. Se ele não tiver a caridade, algo bem específico e técnico, vamos comentar isso daqui a alguns instantes. Se eu não tiver isso, isso não me vale de nada. Ora, o que quer dizer isso? Para entendermos bem, porque é importante que nós entendamos isso, vamos então começar com um fato que não diz respeito nem à epístola aqui, nem ao Evangelho. Tá? Um fato realmente acontecido, devidamente narrado nas Escrituras e que fala de um encontro. O encontro entre um homem certamente rico e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem rico, acostumado a ter praticamente tudo o que ele quisesse, né, por conta do seu poder aquisitivo, ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que devo fazer de bom para possuir em herança a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Qual é o preço? Quanto custa? Depois de ter explicado o que significa a bondade essencial de Deus, ele vai direto ao ponto respondendo assim: se você quer entrar na vida, se você quer ir para o céu, vou traduzindo, tá bom? Se você quer salvar-se, se você quer atingir a visão beatífica, se você quer atingir a plena comunhão de vida e de amor com Deus, eu estou aprofundando, explicando aquilo que nosso Senhor disse. Se você quiser entrar na vida eterna, estamos falando de algo acima das nossas capacidades, vida eterna, tá? A meta suprema. Observe os mandamentos, simples assim. Nosso Senhor coloca aqui, então, o cumprimento dos mandamentos como como uma das condições para se ter acesso à vida eterna. E, de fato, o apóstolo São João, numa de suas cartas, diz assim, bem assim: isto é amar a Deus, cumprir os seus mandamentos. Caros fiéis, não façamos ilusão. Se nós pensamos que amar a Deus significa toda uma série de emoções e sensações fortes, ora, isso até pode acontecer, mas não é o mais importante. O mais importante, com relação ao amor a Deus e, portanto, a bem trilhar o caminho da salvação e da santificação, porque amar a Deus faz parte desta aventura santa. Ora, se nós quisermos amar a Deus, então tratemos de orientar bem a nossa vontade, a nossa deliberação. É, em primeiro lugar, uma questão de querer e querer bem, de querer aquilo que Deus quer. Isto é amar a Deus. Observar os seus mandamentos. É claro que essa expressão faz eco àquilo que nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele mesmo disse. Não são os que dizem Senhor, Senhor, de uma maneira, vamos dizer assim, exaltada, não é? Simplesmente da boca para fora. Não são os que dizem Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Vejam que ele condiciona o acesso ao reino dos céus, à salvação, ao cumprimento, não de qualquer maneira, ao cumprimento filial, amoroso, da vontade de Deus. Não como um servo, não é cumprimento servil, nem mercenário, mas filial, esponsal, amistoso, amical. Daqui a pouco eu volto a isso. Muito bem, então estamos falando aqui de algo bem concreto, caros fiéis, e não estou falando de um detalhe na decoração. Ora, sendo que a meta suprema da nossa vida é a plena comunhão de vida e de amor com Deus, é o acesso à vida eterna, é o acesso ao céu, é a salvação, vivendo bem responsavelmente tudo aquilo que nós devemos viver aqui, ora, então nós devemos nos ocupar disso e tomar cuidado com certas ideias, ideologias ou fórmulas que queiram simplificar demais a ponto de distorcer o sentido das coisas e nos afastar do verdadeiro processo de acesso à santificação e à salvação. Então vamos lá, nós temos o cumprimento dos mandamentos. Ora, não sei se todos aqui já se deram conta, mas cumprir os mandamentos da maneira como eu acabei de dizer, não como um mercenário, não como um escravo que tem medo, mas como um filho, uma alma filha, uma alma esposa, uma alma amiga de Deus, isto é viver a caridade de uma maneira prática. Se alguém quiser saber o que é a caridade de maneira pragmática, como atitude, é simplesmente lembrar do enunciado
do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E isso só é possível de se viver perfeitamente se a alma se comportar como filha, amiga e esposa de Deus. E é isso que faz a caridade. É claro, caros fiéis, quando nós falamos de salvação, nós falamos de outros elementos que a condicionam. O cumprimento dos mandamentos, há outros dois elementos fundamentais. Podemos falar de um tripé. O primeiro é a fé. Fé que significa, enquanto atitude, com a sua graça correspondente, com a virtude sobrenatural correspondente, que leva esse nome, a virtude teologal da fé. Fé significa a atitude, a decisão de dar a total, incondicional, irrevogável adesão a todas e a cada uma das verdades reveladas por Deus e propostas a crer por quem tem autoridade para transmiti-las inerrantemente, ou seja, a igreja. Aliás, esta é a definição, vamos lembrar mais uma vez, não me canso de dizer, essa é a definição da virtude teologal da fé. Virtude sobrenatural, é algo que vem do alto e que nos permite dar, pelo poder de Deus, total, incondicional e absoluta adesão da inteligência a toda a revelação, ou seja, ao conjunto de todas e a cada uma das verdades reveladas por Deus e propostas a crer pela igreja, que recebeu de Deus a autoridade suprema para transmitir isso tudo sem falhas, de maneira inerrante, através do magistério, com assistência do Espírito Santo, como nós já consideramos tantas vezes. É a nossa fé, desde sempre. Então a fé é a base. Mas temos também a graça, porque a fé sem a graça não vai funcionar. Aqui Paulo diz, mesmo que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver o outro elemento necessário, que é a graça, aqui ele fala da caridade, mas a gente vai entender a conexão. Se eu não tiver a graça, a caridade, não me adianta de nada ter uma fé que transporta montanhas. Não me adianta de nada no que diz respeito à minha salvação. Pode fazer um bem enorme, por exemplo, para pessoas que precisam de um testemunho vigoroso, de confiança totalmente depositada em Deus, pode fazer outros tantos bens nessa nossa condição transitória, terrena, de peregrinos. Mas para a salvação, só a fé não basta. Só a fé não basta. E esta fé deve ser viva, porque a fé morta não serve para nada. E a fé viva nos conduz ao acolhimento da graça e à perseverança na graça pelo cumprimento dos mandamentos. Sim, tudo está ligado. Tripé, fé, graça. E o cumprimento dos mandamentos, não só para conservar a graça. Lembremos-nos, caros fiéis, de que nós conservamos a graça rejeitando todo o pecado mortal, que é todo e qualquer pecado objetivamente grave contra qualquer mandamento, que nós fazemos de maneira consciente da gravidade, do caráter pecaminoso da coisa, e o fazemos deliberadamente. Ora, o que significa rejeitar o pecado mortal se não decidir-se por cumprir o mandamento de Deus? E não só naquilo que é o mínimo, naquilo que é o estritamente vamos dizer assim, grave, mas em tudo, já que amamos a Deus, não nos contentamos de evitar os pecados mortais, mas todos, inclusive os veniais. Não é assim? Isso é amar a Deus. Que história é essa de medida mínima? Que história é essa de sermos minimalistas? Não, eu vou só ficar atento para não cometer pecado mortal e o resto... Ora, quantos santos disseram... palavras bem graves com relação a esse comportamento. Quando, por exemplo, alguém se aproximava de Padre Pio dizendo, olha, Padre Pio, eu não tenho pecados mortais, só tenho esses pecadinhos veniais de leve que não são nada. Ele ficava muito bravo. Ele fala, como é que você fala? Tudo bem, você até não perde a graça pelos pecados veniais, mas você já parou para pensar que todo e qualquer pecado, seja ele mortal ou venial, é ofensa a Deus e, portanto, a maior ofensa que há? Ora, se a ofensa... Vamos nos lembrar, mais uma vez, se a ofensa é diretamente proporcional à grandeza ou à honra da pessoa ofendida, não tem ofensa que chegue sequer aos pés da ofensa que fazemos a Deus, inclusive no caso dos pecados veniais. Devem ser combatidos, claro que sim, vigorosamente. Mas, em primeiro lugar, os mortais, porque é do nosso interesse, com relação justamente à conservação da graça. Olha quantas coisas, caros fiéis. Eu me permito aqui, neste sermão, em guisa de meditação, recordar coisas importantes e lançar um olhar de uma maneira, vamos dizer assim, ampla sobre todos esses aspectos que dizem respeito à nossa salvação e santificação. Mas
Monsenhor Maurício, tudo isso para quê? Para falar da caridade? Nossa, tudo isso é uma introdução? É praticamente já o desenvolvimento da reflexão. É uma introdução, mas que já também desenvolve bem a nossa meditação com relação à importância capital da caridade enquanto dom sobrenatural na nossa vida. Porque é bem isso, caros fiéis. Reparem que Paulo diz assim: por ora há estas três, fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. A igreja nos ensina, a teologia nos explica o processo. Nós temos essas três muito bem ordenadas. A base é a fé. Sobre a fé se apoia imediatamente a esperança. E sobre a esperança se apoia a caridade. É como uma pequena construção. É como um sobrado. Nós temos como base, como alicerce, a fé. Nós temos como primeiro andar, o térreo, a esperança. E nós temos no topo a caridade, que, aliás, é chamada de rainha das virtudes e não é à toa. Ora, o que é a caridade enquanto dom sobrenatural, enquanto virtude teologal? É um dom sobrenatural, uma virtude sobrenatural que Deus infunde diretamente na alma e especificamente na nossa vontade para que nós possamos, de fato, com a ajuda de Deus, sem a qual não vai funcionar, amar perfeitamente, de maneira resoluta, como filhos, como almas, filhas, esposas e amigas, a Deus sobre todas as coisas, custe o que custar, de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Ora, caros fiéis, quanto mais avançamos nesta aventura maravilhosa de buscar amar a Deus, nós entendemos o quanto nós somos para lá de limitados. E o que temos em nós, por nós mesmos, é insuficiente para atingir tal objetivo. E por falar de insuficiência, vamos lembrar uma coisa muito importante. Eu comecei a falar de salvação, não é? Salvação que se traduz por aquisição da vida eterna, aquisição definitiva da vida eterna, entrar no reino dos céus de maneira definitiva, o céu, visão beatífica, etc. É a meta suprema, ok? É a meta suprema. Participação na vida e na natureza divina é a meta suprema. Olha essa expressão, participação na natureza divina, participação na vida divina. São realidades que estão infinitamente acima de nós. A meta, ela está muito acima de nós. A meta, ela está acima da nossa natureza. Ela é sobrenatural. Todas essas realidades, elas não são inerentes à nossa natureza. Não pertencem à nossa natureza, não são efeito da nossa natureza, não são devidas à nossa natureza. Elas estão muito além da nossa natureza. E vou lembrar um outro princípio importante. Os meios para atingir um fim devem ser proporcionais a esse fim. Se o fim é sobrenatural e absolutamente sobrenatural, os meios de acesso devem sê-lo também. Vou repetir. Se a finalidade suprema é sobrenatural, os meios de acesso devem sê-lo também. Porque os meios têm que ser proporcionais ao fim. Não adianta, por exemplo, eu pretender atingir esta maravilha da perfeita união com Deus, da união com Deus, somente com os recursos naturais da minha natureza tão limitada. Nosso Senhor, Ele disse isso de uma maneira tão perfeita e resumida quando afirmou: sem mim nada podeis fazer. Claro que Ele está falando de tudo, mas especialmente neste particular. Quem pretenderia salvar-se sem Deus, entendendo já o que é a salvação? Não tem como. Quem é que pretende santificar-se, participar cada vez mais da natureza divina, participar cada vez mais do ser de Deus, sem o auxílio de Deus? Não dá. Entendem? Por isso é que a caridade, como meio sobrenatural, acima da nossa capacidade natural de amar, ela é absolutamente necessária. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, lembrando essa distinção técnica. Acompanhem comigo, por favor. Nós podemos amar segundo duas perspectivas. Não que sejam completamente separadas, mas duas perspectivas. De uma forma natural e de uma forma sobrenatural. O que significa essa capacidade natural de amar? Ora, significa a nossa capacidade natural inata, como expressão da inteligência e da vontade presentes em nós. Porque somos, vamos lembrar mais uma vez, caros fiéis, porque nós temos inteligência espiritual, tem nada a ver com o IA, porque nós temos inteligência, verdadeira inteligência espiritual e vontade livre.
ou seja, livre-arbítrio. Nós temos capacidade de amar e de sermos amados como Deus, guardadas as proporções. É claro que em Deus tudo isso é infinito, em nós, muito limitado. Mas o fato de existir inteligência e vontade de termos, inteligência e vontade como os elementos que garantem a dimensão espiritual da alma. A nossa alma é espiritual por conta dessas duas faculdades, essencialmente. Inteligência e vontade, capacidade de amar e de sermos amados. Porque temos estas faculdades e essa capacidade, nós somos imagem de Deus. Só que esta capacidade natural de amar, embora faça um bem enorme muitas vezes, seja capaz de grande nobreza e generosidade, não é de jeito nenhum suficiente para nos elevar àquela altura da participação da natureza divina que só Deus pode nos elevar. A que Deus, somente Ele pode nos elevar. De novo, só o amor natural não é suficiente, por mais que Ele faça grandes coisas. O amor natural, puro amor natural, sem nenhuma referência a Deus, sem nenhuma referência à sua graça, sem nenhuma referência à sua vontade, sem nenhuma referência a essas questões que estão acima da nossa condição natural, que nós chamamos tecnicamente de filantropia, não é capaz de um bem enorme. Ações benfazejas muito generosas e nobres, mas por si só não são capazes de nos elevar àquela altura a qual nós somos chamados. Nós precisamos do amor num outro plano, no plano sobrenatural. E é nisso que entra então a virtude sobrenatural da caridade, que é uma virtude sobrenatural infusa na alma para a gente poder amar a Deus com a sua ajuda sobre todas as coisas e através deste amor então sermos elevados à participação na natureza divina. Essa virtude, caros fiéis, para concluir, ela está intimamente, absolutamente, necessariamente associada à graça santificante, que é o elemento, que é o pivô, o elemento central, que nos dá acesso à comunhão com Deus, à união com Deus e à salvação, a graça santificante. A mais importante, precisamos entender muito bem isso. A virtude sobrenatural da caridade está de tal maneira ligada a ela, vai de tal maneira de mãos dadas com ela, que se você perde uma coisa, você perde outra. Se você recupera uma, recupera outra ao mesmo tempo. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: pelo pecado mortal, nós sabemos, perdemos a graça santificante. Mas o Catecismo diz, pelo pecado mortal, nós destruímos a caridade sobrenatural nas nossas almas. Porque este pecado famigerado, mortal, que faz perder a graça, faz perder ao mesmo tempo a caridade, porque ambas as coisas caminham juntas. Dizer que a graça santificante é necessária para a salvação significa dizer ao mesmo tempo que a virtude sobrenatural da caridade o é também. Por isso é que Paulo diz, se você fizer um monte de coisa bacana, bonita, boa, mas não tiver essa virtude sobrenatural, não tendo a graça, não vai te adiantar de nada naquilo que mais interessa, que é a tua santificação, que é a tua salvação. Por mais que todos os gestos naturais de bondade já predisponham a tua alma para acolher lá na frente a graça, mas vai ter que acolher a graça. Entendem? Ora, isso é muito bem ilustrado por este versículo, um deles aqui no meio, em que Paulo diz, vou repetir o que eu falei agora há pouco, mesmo que eu entregue todos os meus bens em sustento dos pobres, se eu não tiver a caridade, isso não me adianta de nada. Muita gente não parou para prestar atenção, para atinar do que está sendo dito aqui. Muita gente, quando presta atenção, diz, peraí. Como não tem caridade? O dom é o mais generoso possível, ele está dando tudo. E a finalidade, a mais nobre não tem, para os pobres. Como não tem caridade? Entendam, nesse sentido técnico que eu acabei de falar, você pode viver isso de uma maneira muito extremada, generosa, no plano natural, da filantropia, mas se faltar o elemento sobrenatural da graça e da caridade, virtude teologal, vai ajudar muita gente. Pergunta para os pobres que se beneficiarão com isso, mas você mesmo, com relação ao acesso à vida eterna, não vai adiantar de nada. Embora, claro, que isso predisponha naturalmente a alma para acolher a graça que ela é necessária e que tem que ser acolhida, entendem? Não, a filantropia pura e simples não é suficiente, mas a graça sobrenatural é necessária, a caridade sobrenatural é necessária. Então, caros fiéis, eu peço em primeiro lugar a todos nós, peço para todos nós, por intercessão de Nossa Senhora,
a clara visão da significação de tudo isso. 2, um amor muito profundo e sincero por essa realidade suprema. E 3, um amor que se traduz em gestos generosos, concretos e muitas vezes heróicos, para acolher, conservar e permitir que cresça não só a graça santificante, mas a caridade sobrenatural. Porque nisso está o centro, a alma, o mais importante da nossa vida cristã. Eis a essência. Que Nossa Senhora do Rosário nos ajude, então, não nos esqueçamos dela nem do Rosário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.